Então, como a gente estava colocando, aqui são algumas hexoses, né? Que é a glicose, a frutose, a manose e a galactose. Para quem não tem familiaridade com esses termos, a glicose ela é um monossacarídeo que está presente em quase todos os alimentos, certo? Tudo que for de origem animal e vegetal tem glicose na sua constituição. Frutose é muito conhecida como açúcar das frutas, que está presente bastante nas frutas, né? Manose também é uma hexose bastante comum, e a galactose, que é uma hexose que está presente no leite. Todos os leites têm galactose, certo? Só que ele está lá na forma de lactose, está constituindo a lactose, que a lactose é o disacarídeo do leite e ele é formado de glicose e galactose, tá bom? Como eu estava discutindo anteriormente, eles são isômeros, isômeros de função ou isômeros de posição, né? Como eu havia colocado para vocês, no caso, a glicose e a frutose, ó, eles são isômeros de função. Aqui é um aldeído, o que eu circulei, e no caso da frutose, o seu grupo funcional é uma cetona, que é a carbonila aí na cadeia carbônica, tá bom? Aqui é C-OH, que é o aldeído na glicose. Então, a glicose é uma aldose e a frutose é uma cetose. São isômeros, têm mesma fórmula molecular, porém tem função diferente. Um é aldeído, outra é cetona, tá bom? As hidroxilas vocês já se atentaram aí. E aí, a glicose em relação à manose são isômeros de posição. É a posição da hidroxila aqui no carbono 2, tá vendo? No carbono 2, a hidroxila, aqui é um hidrogênio no lado direito da molécula e aqui no lado esquerdo é uma hidroxila. Na manose já é o contrário. No lado direito da molécula é uma hidroxila e no lado esquerdo é um hidrogênio. Então, isso aqui é um isômero de posição. Manose, em relação à galactose, eles são isômeros de quê? Tem mesma função, né? E tem isomeria de posição, como vocês veem aqui em 2, ó. Aqui no carbono 2, a posição tá diferente, tá vendo? Hidrogênio de um lado, hidroxila na manose de um lado, hidrogênio do mesmo lado da galactose e hidrogênio no outro lado na manose e hidroxila no outro lado da galactose. Só que eles não têm, não tá diferente só nesse carbono não. No carbono 2, no carbono 3 está igual. No carbono 4 também tem uma diferença aí, tá vendo? Ó, aqui hidrogênio desse lado, hidroxila desse lado. Hidroxila do outro lado da manose, hidrogênio do outro lado. Então, tem duas posições distintas entre a galactose e a manose. Então, é a isomeria de posição na posição no carbono 2 e no carbono 4, na posição da hidroxila. E a glicose em relação à galactose, vamos lá ver. Primeiro, o segundo carbono tá normal, tá vendo? Peraí, deixa eu apagar aqui. Certo, ó. Aqui, ó, no carbono 2 da glicose e no carbono 2 da galactose tá igual. No carbono 3 da glicose, no carbono 3 da galactose também tá igual. Agora, no carbono 4, tá vendo? No carbono 4 está diferente. No carbono 5, não. Então, a glicose e a galactose são isômeros de posição no carbono 4 em relação à hidroxila, tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês anteriormente, todos os monossacarídeos são sólidos, são cristalinos,
são incolores, são solúveis em água devido à polaridade, então ele tem a propriedade da hidrofilicidade, ou seja, eles são hidrofílicos, têm grande afinidade com a água, e a fórmula mínima dos monossacarídeos é CH2O, como eu disse para vocês no início, por isso que é o nome carboidrato, porque é carbono hidratado. Todos os monossacarídeos eles só podem ter de 3 até 7 carbonos na sua molécula. Passou de 7, não é mais considerado um monossacarídeo, tá bom? Ok? Então, gente, olha só, eu vou apresentar para vocês os principais monossacarídeos. Aqui eu vou mostrar as trioses, que triose, o próprio nome já diz, tri vem de 3, ou seja, todo monossacarídeo que é triose, ele possui 3 carbonos na sua constituição. Então, a fórmula mínima dele vai ser C3H6O3, certo? Esse 3 aqui era para estar subscrito, mas eu acabei esquecendo de colocar. Então, aqui eu apresento para vocês os dois. Olha só, aqui é a triose chamada gliceraldeído, e existe tanto o D-gliceraldeído como o L-gliceraldeído. O que é que vai variar? Essa hidroxila aqui no carbono 2. Se ela tiver desse lado, vai ser L-gliceraldeído. Como ela está do outro lado, ele é D-gliceraldeído, porque na nossa frente ele está no lado direito, tá bom? E aqui eu tenho, então aqui é um aldeído, tá vendo? É uma aldose, com 2 hidroxilas aí na sua constituição, então é um polihidroxialdeído. E já a dihidroxicetona é uma cetose, ou acetotriose, que tem aqui a carbonila como grupo funcional e as 2 hidroxilas aqui, certo? Essas são as 2 trioses mais importantes que eu posso apresentar para vocês, D-gliceraldeído e dihidroxicetona. Gente, tetrose eu não tenho nenhuma muito importante assim para mostrar para vocês, e as pentoses eu tenho 2 para destacar. Olha só, pentose, o próprio nome já diz, ó, pentose, penta vem de 5, então tem 5 carbonos na sua molécula. E eu tenho como mais importantes a ribose e a desoxirribose, tá bom? Qual é essa fórmula mínima? C5H10O5. A ribose, ela está presente no RNA, ou seja, constituindo o RNA, tá bom? Já a desoxirribose, ela está constituindo, ou seja, formando a molécula de DNA. É um dos componentes da molécula de DNA. E a ribose é um dos componentes da molécula de RNA. Qual a diferença entre eles? A única diferença é um oxigênio. Não sei se vocês dão aqui para notar que está a fórmula cíclica, que geralmente os monossacarídeos em meio aquoso, eles sofrem uma ciclização. E aí eu tenho aqui, ó, tudo igual entre eles, ó, CH2OH, CH2OH, o oxigênio aqui como heteroátomo, hidroxila, hidrogênio para baixo, hidrogênio para baixo. Aqui, hidrogênio para cima, hidroxila para baixo, hidrogênio para cima, hidroxila para baixo. E quando vem aqui, hidrogênio para cima, hidroxila para baixo, na ribose. E aqui hidrogênio e hidrogênio, tá faltando o oxigênio. Então, aqui é a fórmula mínima da ribose. Ribose obedece isso aqui, tá bom? Ó, a ribose. Já a desoxirribose, ela não vai obedecer isso. Ela vai ser assim, ó, C5H10O4. Por isso o nome desoxirribose. Ele perdeu um oxigênio. Perdeu não, na sua molécula não tem um oxigênio a menos em relação à ribose, tá bom? Então aqui, ó,
Olha só o que eu falei, acabei de falar para vocês. A ribose é a matéria-prima do RNA. A fórmula molecular é C5H10O5, tá vendo? Que nesse carbono 2 aqui tem hidroxila e hidrogênio. Já no caso da desoxirribose, ela é a matéria-prima do DNA, é um dos constituintes do DNA. E aqui no carbono 2, ao invés de ter hidrogênio e hidroxila, tem hidrogênio e hidrogênio, tá faltando um oxigênio. Então, a fórmula mínima é C5H10O4. Aqui é uma tabelinha para vocês se posicionarem, verem que para ser monossacarídeo só pode ter de 3 a 7 carbonos, então pode ser triose, tetrose, pentose, hexoses e heptoses, sendo que eu destaco aqui para a bioquímica a importância das trioses, das pentoses e das hexoses, tá bom? Fórmula mínima da triose, C3H6O3, não quer dizer que sejam todas assim. Fórmula mínima da tetrose, C4H8O4. Fórmula mínima da pentose, C5H10O5. Fórmula mínima da hexose, C6H12O6. E fórmula mínima da heptose, C7H14O7. Então, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. E aí eu venho para um grupo muito importante, que são as hexoses. Esse é o grupo, de fato, muito importante para a bioquímica, tá bom? As hexoses, elas possuem 6 carbonos e eu tenho aqui como principais a glicose, a frutose e a galactose. Todos são isômeros. Glicose, em relação à frutose, isômero de função. Frutose e galactose, isômeros de função. Glicose e galactose, isômeros de posição, tá bom? E aqui estão as fórmulas, tá vendo? Aqui é uma aldose, que é a glicose. Aqui é uma cetose. Aqui aldose. E a psicose é também uma cetose, tá bom? Gente, olha só. De novo ou novamente, nós vamos falar um pouquinho sobre isomeria ótica. Vocês já aprenderam isso lá em aminoácidos. Quando é que uma molécula pode apresentar isomeria ótica? Quando ela possui um carbono que é um centro quiral. O que é um centro quiral? Ele é um centro assimétrico. Todos os 4 ligantes a ele são distintos. Se você ver aqui, ó, no gliceraldeído aqui, a pontinha tá CHO, o outro ligante OH, o outro CH2OH e o outro H. Então, os 4 ligantes são diferentes, então esse carbono ele é quiral. Se ele é um carbono assimétrico, espacialmente eu posso ter 2 tipos de gliceraldeído. O gliceraldeído D, que tem a hidroxila aqui, ó, do lado direito, quando eu me posiciono em frente da molécula, e a hidroxila L, que quando eu me posiciono em frente da molécula, ele está no lado esquerdo. Então, aqui L gliceraldeído, D gliceraldeído, tá bom? Então, eu tenho sempre, se eu tiver um carboidrato, um aminoácido que tem um centro quiral, eu vou ter 2 tipos de molécula espacialmente, né? Uma que gira o plano de luz para a direita, luz polarizada para a direita, outro que gira o plano de luz polarizada para a esquerda. Então, eu tenho o levógeno e o destrógeno. Em frente ao espelho, eles são moléculas especulares, mas eles não são sobreponíveis. Isso aí a gente já discutiu também anteriormente. Então, o gliceraldeído ele só tem um carbono quiral, então ele vai ter 2 estereoisômeros. Já as hexoses, as aldohexoses, eles têm, por exemplo, às vezes 4 carbonos quirais. Se são 4, então eles não vão ter só 2 estereoisômeros, porque a gente usa essa regrinha aqui, ó. Uma molécula com N centros quirais pode conter 2 elevado a N estereoisômeros. Esse N aqui era para estar sobreposto aqui, certo? Então, é 2 elevado a 4. Então, ele tem 16 estereoisômeros. Então, por exemplo, uma hexose do tipo glicose, que tem vários centros quirais, 4, por exemplo, ele vai ter 16 tipos de glicose diferentes, tá bom?
Olha só, uma coisa interessante aqui. Lembra que eu coloquei aqui para vocês que a mannose, a glicose e a galactose, eles são isômeros, mas são isômeros de posição. Vamos lá, eu vou desligar a câmera aqui para eu poder não aparecer, para mostrar a molécula de galactose, tá bom para vocês? Olha só, algumas moléculas, elas são chamadas de epímeros. O que são moléculas epímeros? O que são epímeros? Quando dois açúcares diferem apenas na configuração de um carbono, eu tenho uma molécula que seja um epímero. Deixa eu deixar mais claro para vocês. Então, são pares com configurações distintas em torno de um átomo só de carbono. Então, eu tenho aqui a mannose e a glicose, certo? A mannose e a glicose, se você notar, no carbono 1 é igual, no carbono 3 igual, no carbono 4, 5, 6, tudo igual. Só no carbono 2 é que vai diferir a posição da hidroxila, tá vendo? Do lado esquerdo, em relação ao observador, e do lado direito, em relação ao observador, na glicose. Então, aqui é D-glicose, aqui é D-mannose. Gente, olha só. Quando uma molécula é isômero, e ela só difere, isômero de posição, ela só difere em um carbono, a gente chama ela de epímero, tá bom? Então, D-glicose e D-mannose são epímeros e eles apresentam estequiometria do carbono 2, ou seja, diferença apenas no carbono 2. Já a glicose e a galactose, se eu for comparar eles dois, eu vou ter tudo igual, ó, aqui no carbono 1, no carbono 2 é igual, no carbono 3 é igual. Quando chega no carbono 4, ó, a hidroxila muda de posição, ou seja, é diferente a posição na D-glicose e na D-galactose. Então, eles só têm diferença em um carbono também. Então, D-glicose e D-galactose, eles são epímeros, com diferença apenas no carbono 4, na posição da hidroxila. Agora, se eu for levar em consideração, ó, a mannose e a galactose, eu já não acho, com certeza eles não são epímeros, porque eles têm, ó, diferenças no carbono 2 e no carbono 4, se você for comparar eles dois. Depois observa aí no slide de vocês, tá bom? Uma coisinha que eu preciso também colocar para vocês é que em solução aquosa, geralmente monossacarídeos que têm 5 ou mais carbonos, ou seja, pentoses, hexoses e heptoses, em meio aquoso, eles fecham a sua cadeia, então eles viram estruturas cíclicas, ou seja, não é assim aberto não a molécula. No caso aqui é uma triose, né? Triose não cicliza. Agora, uma pentose, uma hexose, uma heptose, em meio aquoso, eles fecham a sua estrutura. Então, são estruturas cíclicas, tá bom? Uma outra curiosidade aqui é que a dihidroxicetona, que é essa triose aqui, ó, ela é a única que não tem isomeria ótica, ela não tem nenhum centro quiral, nenhum carbono quiral, nenhum carbono assimétrico. Então, eu não tenho D de hidroxicetona e nem tenho L de hidroxicetona, só tem uma de hidroxicetona, que é essa aqui que eu apresento para vocês. As cetoses sempre apresentam um carbono assimétrico. Sim, uma outra coisa, ó. Cetose sempre apresenta um carbono assimétrico a menos que uma aldose correspondente. Por exemplo, ó, se a glicose e a frutose são hexoses correspondentes, né? São isômeros. A glicose apresenta 4 carbonos quirais, já a frutose apresenta 3. Então, é um carbono quiral a menos em relação a um ao outro. Aqui mostrando a vocês, ó, a molécula aberta da glicose, só que ela não fica assim, em meio aquoso, ela cicliza, tá vendo? Ela fecha a sua estrutura, elas são estruturas cíclicas, tá bom? Então, peraí. Açúcares cíclicos possuem 2 formas anoméricas. O carbono da carbonila é sempre o carbono anomérico. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A carbonila é isso aqui, ó.
Deixa eu botar branco para destacar. Ó, a carbonila é isso aqui. Sempre o carbono da carbonila é que vai ser o carbono anumérico, que vai sofrer a ciclização. Por causa dessa ligação dupla aqui, é melhor o ataque. E esse oxigênio vai ser o heteroátomo, que vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? O heteroátomo. Nas aldoses, a carbonila sempre está no carbono 1. Então, o carbono anumérico é o carbono 1. Nas cetoses, o carbono anumérico é o carbono 2. Geralmente, ok? Então, lembra, ó, cetose. Peraí. Cetose. O carbono anumérico é o carbono 2, certo? Me desculpe as letras, é que eu estou aprendendo ainda a escrever nesse negócio aqui. Então, sempre cetose, carbono anumérico, carbono 2. Sempre aldose, o carbono anumérico é o carbono 1, que é o carbono da carbonila. Localiza o carbono da carbonila, é ela que vai sofrer o ataque quando for sofrer o processo de ciclização. Então, o carbono que vem do grupo carbonila, do aldeído e da cetona, é o carbono anumérico que vai sofrer aí essa ciclização. Tá vendo aqui, ó, a difrutose? Carbono 1, carbono 2. É esse carbono que vai ser o carbono anumérico. Já na glicose, o carbono anumérico vai ser o carbono 1. Na frutose, o carbono anumérico vai ser o carbono 2.